que é ser humano? Do que somos constituídos, formados? O que nos diferencia das demais espécies que existem? E o que nos torna únicos entre os demais seres humanos? Por que eu vivo? Para que pensamos? E para que sentimos? Para que existimos? Como as montanhas, o homem guarda em suas entranhas riquezas ignoradas, que haverá de descobrir e utilizar se quiser atingir os elevados fins destinados à sua existência. Nesta série Ser Humano, com o auxílio da ciência logosófica, trataremos sobre essas e outras perguntas sobre a nossa vida e existência. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Ser Humano. Meu nome é Igor Finelli e hoje nós temos uma entrevista sobre um tema bem atual, sobre inovação e inteligência artificial. Eu estou aqui com o nosso entrevistado de hoje, o investigador da ciência logosófica, Diogo Siqueira Lemos. Tudo bem, Diogo? Olá, Igor, tudo bem? Bom, eu vou falar desse tema, né? Primeiro me apresentar, eu sou sou técnico em informação gerencial, sou formado em engenharia civil e com mestrado em engenharia ambiental e um MBA em finanças e análise de ações, mais recente. Tem aí aproximadamente 1 ano e meio que eu estudo TI, metaverso, cripto e agora inteligência artificial também. Então, sou bem interessado nesses temas. Sou estudante da ciência logosófica, né, há 20 anos. Sou casado com a Gabi há 14. E tenho 2 filhos, um de 7, o Antônio, e a Lívia de 3. Bom, acho que resumidamente, aí, rapidinho, esse que é o Diogo. Mas a primeira coisa que me ocorreu pensar quando me convidaram, né, para tratar desse tema foi assim, mas por que eu vou falar de inovação? Vocês tinham que chamar alguém já mais experiente da área de TI, alguém que criou coisas grandes e novas aí, né? Não entendi por que seria eu, mas depois fiquei muitas semanas aí pensando no assunto e desenvolvendo o tema com algumas ideias aí. Eu acho que vai dar um caldo, vai dar um bate-papo bom hoje aí entre nós. Bom, Diogo, você teve toda a sua formação aí profissional e pessoal também, né, como ser humano, então acho que você tá bem capaz aí de entrar nesse tema. E eu queria já fazer a primeira pergunta, né? O que é inovar? Bom, de tudo que eu li e pesquisei, né, e pensei esse tempo aí sobre o assunto, eu cheguei a uma conclusão assim sintética de que é criar algo novo, né? Agora, tem muita relação para conseguir criar algo novo com alguns temas que a gente estuda aqui na Logosofia, que é a faculdade de pensar, a capacidade humana de criar mesmo. Então, tem outros temas relacionados que nos ajudam a ser mais capazes de inovar, né? Agora, eu tive a ideia, né, para essa entrevista de chamar um convidado, que é uma ferramenta de inteligência artificial recente, que eu vejo que pode nos ajudar no assunto, né? Vai ajudar durante a entrevista de várias formas. Posso chamar ele? Por favor. Tá aqui no meu celular. E aí a primeira coisa que eu vou perguntar para ele, né, é o seguinte, essa pergunta: o que é inovação? Poderia falar com voz aqui para ele ou digitar, né? Porque até isso ele já consegue. Mas vamos pôr, o que é inovação? Olha lá. Inovação é o processo de criar algo novo,
seja um produto, um serviço, um processo ou uma ideia. É a capacidade de gerar novas ideias e transformá-las em realidade. A inovação é essencial para o crescimento e desenvolvimento de empresas, economias e sociedades. Então, assim, está bem dentro do que eu também tinha pensado, né, e chegado de conclusão. E a primeira coisa que me ocorreu depois pensar foi assim, quais são as principais inovações tecnológicas que a humanidade já teve, né? Quais foram as principais inovações para você, por exemplo, Igor? Tenta citar aí 3 ou 5, como você quiser. Sim, acho que provavelmente da área da saúde, talvez uma penicilina, né? Algo que salvou muitas vidas. Talvez a roda, né? Algo que a gente aprende. Da minha área, vou puxar um pouquinho da minha área, talvez a eletricidade. E, bom, tem outras também, né? Talvez outras coisas de saúde, outras coisas de avanço, né? Que deram possibilidades ao ser humano. Então, eu também pensei próximo, eu pensei no fogo, pensei em algumas outras, mas eu resolvi depois de fazer a minha lista, perguntar para ele, né? Para esse nosso convidado aqui. E aí ele colocou o seguinte... as principais inovações da história da humanidade. Fogo, e aí descreve um pouco sobre ela, né? Roda, escrita, eletricidade e internet. Então, assim, a resposta dele está bem dentro das nossas ideias aqui também, né? Do que a gente tinha pensado. Você vê que ele é bem inteligente, né? Esse convidado. Realmente consegue nos ajudar em muitos aspectos. Legal, não é? Mas eu vou desafiar essa inteligência artificial um pouco mais agora. Você é capaz de inovar? Olha, o que ela respondeu. Como um grande modelo de linguagem, sou capaz de inovar de várias maneiras. Por exemplo, posso gerar novos formatos de texto criativo, como poemas, código, scripts, peças musicais, e-mails, cartas, etc. E posso tentar o meu melhor para cumprir todos os seus requisitos. Além disso, posso aprender e me adaptar ao longo do tempo, o que me permite melhorar minha capacidade de gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder às suas perguntas de forma informativa. No entanto, é importante notar que não sou uma pessoa e não tenho as mesmas capacidades que um humano. Não sou capaz de pensar criativamente ou de ter novas ideias por conta própria. Minha capacidade de inovar depende do conjunto de dados em que fui treinado e da maneira como sou usado. Incrível, né? Muito legal essa resposta, eu gostei demais dela. Assim, a inteligência artificial é algo excepcional, né? Assim, algo muito, muito bacana. Vai revolucionar mesmo a sociedade, assim, as profissões, a forma que a gente vive hoje no cotidiano. Vai trazer vários benefícios, eu vejo, para nós. Eu vi recentemente ela conseguindo ser capaz de imitar vozes de cantores que já faleceram. A tradução de idiomas, eu já assisti um podcast que a tradução era simultânea, tanto dos entrevistadores quanto da pessoa que respondia, de países diferentes, eles conseguiam, mesmo sem saber o idioma um do outro, se comunicar. Então, assim, ela é incrível mesmo e vai nos ajudar muito. Mas você percebeu o que ela falou que ela não é capaz de fazer nessa resposta dela? Eu lembro que ela falou que ela não é uma pessoa, né? Um ser humano e é limitada, né? Em algum aspecto. Ela deixou claro assim que ela... Vou até reler para você aqui, ó. Não sou capaz de pensar criativamente ou de ter novas ideias por conta própria. Ou seja, isso eu entendo que é exclusivo dos humanos, né? Assim, isso ela nunca vai conseguir nos substituir. E é nisso então que a gente precisa focar, né? Como eu disse antes, eu estudo logosofia há pouco mais de 20 anos. E um dos principais temas que a gente estuda aqui é a mente humana, com suas faculdades mentais e seus pensamentos. E dentro da mente humana, dentro das faculdades mentais, uma das mais importantes é a faculdade de pensar. Eu gosto tanto desse tema, já estudei assim, ele várias vezes aqui. Uma das vezes que a gente estudou, inclusive eu e o outro estudante de logosofia que coordenava, né, as reuniões,
A gente manteve esse tema por um semestre inteiro, de tanto que a gente queria tirar o tema da teoria e conseguir realmente aplicar ele na prática, sabe? E então, assim, é um tema muito importante e que eu vejo que a gente tem que passar a utilizar muito mais ele no dia a dia, porque antes eu tinha a impressão que eu usava a faculdade de pensar sempre. E quanto mais a fundo eu comecei a estudar essa faculdade, mais eu vi que ela estava parada. Não sei se você já teve essa impressão, Igor, assim, você já estudou esse tema aqui muitas vezes também? Não, também. É algo bem fundamental da logosofia, né? O estudo da mente, dos pensamentos, das faculdades. E para mim, eu recordo uma das primeiras impressões que eu tive de estudar sobre a mente, né? Que era assim, de dar nome aos bois. De entender que o ser humano tem uma função de pensar, tem uma função de recordar, tem uma função de refletir, tem até uma função de imaginar, né? E como que, para mim, era tudo uma confusão. Qualquer coisa que me vinha assim, né, à mente, eu achava que era eu pensando, né? E muitas vezes não era. Exatamente. Essa é a questão. Assim, a gente tem a impressão que está pensando, mas às vezes as outras faculdades é que estão agindo, e a de pensar que é tão importante para criar algo novo, né, para o nosso tema da inovação, está ali enferrujada. A imagem que eu fazia é como se ela fosse ali uma engrenagem mesmo da mente, né, uma engrenagem mental que está parada por falta de uso. Então, o que eu tenho que aprender é como lubrificar essa engrenagem ali para ela começar a rodar de forma mais normal, né? Assim, funcionar melhor. Diogo, muito boa essa analogia, né, da mente, das engrenagens, né? E se a capacidade, a função de pensar está travada e ela é tão importante, como é que a gente faz para destravar, né, ela? A logosofia dá vários elementos para a gente exercitar essa faculdade, né? Um dos que mais me marcou é o de estudar um problema todos os dias. E eu fiz esse exercício por muito tempo, assim, por anos seguidos. Eu ainda faço até hoje, com menos frequência, mas ainda faço. E o que interessante desse exercício é que você vê que todos os problemas têm mais de uma solução possível. Às vezes a gente está dentro do problema e a gente não consegue enxergar nenhuma solução, né? Quando você começa a estudar realmente os problemas e sem pensar que nenhuma solução é ridícula, né? Que às vezes fala, não, essa solução é muito fácil, não vai funcionar, mas tentar realmente listar todas as soluções possíveis para aquele problema e comparar essas soluções depois. A própria comparação de vantagens e desvantagens de cada solução nos ajuda também a exercitar o pensar. Então, assim, foi um exercício muito bom que eu fiz por um tempo, que me ajudou, inclusive, a combater a obstinação. Porque a gente pensa assim, não, é importante ter perseverança, né? A perseverança, inclusive, ela é essencial para quem quer inovar, né? Mas a obstinação é ruim. E, às vezes, você está dentro do problema, você acha que só tem aquela solução ali, só tem aquela porta e fica batendo com a cabeça naquela porta, sem conseguir enxergar que tinha outras portas mais fáceis de passar, né? Eu consegui, então, cultivando essa faculdade de pensar, estudando os problemas, exercitar muito minha faculdade. E uma das coisas que eu vi, assim, é que a gente não tem que estudar um problema diferente todos os dias, assim, eu tenho que ter problemas para estudar. Pode ser que o mesmo problema fique ali sobre estudo por vários dias. E eu posso até ter que voltar. Tem problemas que às vezes são tão grandes que eu preciso voltar nele e pensar nele mais vezes. Mas o importante é saber que todo problema tem solução e geralmente várias soluções possíveis. Diogo, interessante esse exercício aí de resolver problema. Eu fiquei um pouco curioso. Quais tipos de problema a gente está falando? É problema de matemática para resolver todo dia? Não, pois é. São qualquer tipo de problema. Assim, a proposta é que você estude um problema todos os dias, qualquer tipo que seja. Pode ser um problema do trabalho, um problema na família, um problema pessoal, interno, que você esteja vivendo, ou que alguém esteja vivendo e que você queira estudar para evitar viver como outro. Pode ser um problema de entendimento, assim, de algum tema, algum assunto que eu estou estudando e não estou conseguindo entender tão bem, então trabalhar aí com a mente. Então, assim, eu usava muitos tempos, por exemplo, de deslocamento no trânsito para ficar pensando nesses problemas de qualquer tipo. Bom, se resolver problema é algo que ajuda a inovar,
Eu acho que, será que todo ser humano, então, é capaz de inovar? E queria também já te perguntar, e aí, o Diogo, você é capaz de inovar, de ter, criar coisas novas? Tem algum exemplo para trazer para a gente? Sim, eu entendo que todo ser humano é capaz de inovar, desde que faça esforço e cultive mais a faculdade de pensar para enxergar as soluções dos problemas que estão às vezes fora da caixa, né? Não ficar vendo só a solução comum e enxergar soluções novas. Então, um exemplo que eu pensei para trazer aqui de inovação, que é algo pequeno, mas que mostra justamente que não precisam ser soluções grandiosas as inovações, foi no aniversário do meu filho. Todo ano eu penso, na verdade, em inovações para a festa dele. Ele costuma curtir bem, sabe, as ideias. E uma que eu tive há 2 anos atrás foi... Ele criou o tema do aniversário Alien TV, um desenho de alienígenas que ele gosta. E ele tem uma questão que ele não gosta de bolo de chocolate. E você vai na loja e pediram para eu comprar um bolo para o aniversário. Você vai na loja, atualmente só tem bolo de chocolate. Então, assim, foi um desafio tentar ver uma ideia que seria legal para o aniversário dele. E a ideia que ocorreu foi comprar um bolo neutro e encher de balinhas daquelas coloridas de goma que ele gosta. Então, comprei várias e distribuí lá, coloquei por cima do bolo e falei que eram minhocas alienígenas. Fez um sucesso enorme lá com ele e com as crianças todas. Então, assim, a essência dessa experiência é mais para mostrar que para realmente inovar, você tem que pensar na característica específica daquela pessoa que você quer ajudar ou daquela situação que você está vivendo e não seguir só o que todo mundo faria usualmente. Então, por exemplo, analogamente, se eu quiser dar um conselho para alguém, eu dou um conselho, se eu der um conselho só pronto, uma solução pronta que todo mundo daria, eu não estou pensando, não estou inovando, estou só repetindo o que eu já ouvi de outros, né? Agora, se eu conseguir realmente entender bem e ver a situação específica daquela pessoa e levar um conselho que vai ajudar, uma receita, seria uma receita de bolo alienígena e não uma receita de pipoca, por exemplo, né? Uma receita específica para aquela situação, eu vou certamente poder ajudá-la muito mais com o meu conselho. Diogo, que legal a sua experiência, né? Bem pessoal, bem leve, né? Algo até bom que você fez melhor. E quais outros exemplos, assim, né, desse resolver problema, desse inovar na sua própria vida, talvez em outros campos da vida, né? Você poderia nos dar? Bom, eu sou engenheiro civil, né? Atuo nesse ramo. E em vários empreendimentos que eu participo, eu consigo pensar em soluções que às vezes não estão sendo vistas ali. Eu sair um pouco de dentro do problema e enxergar soluções às vezes mais economicamente viáveis para o empreendimento e que ajudam, né, a obra. Agora, acontece muito, você tem que também, na hora de ter uma ideia e uma solução, não ficar pensando nela com muita pessoalidade ou vaidade, sabe? Enxergar ela como uma solução possível como outra qualquer. Então, nos empreendimentos já aconteceu de eu dar uma ideia, todo mundo concordar, a gente mudar, depois, passado um tempo, eu enxergar que não era a melhor ideia e ter que voltar atrás e voltar à ideia original. Isso é possível quando a gente combate um pouco também algumas outras deficiências que a gente estuda aqui na Fundação Logosófica, como a vaidade. Também já consegui inovar até mesmo nas atividades daqui, nas palestras, em entrevistas como essa e reuniões semanais que a gente tem, pensando sempre em fazê-las de uma forma mais alegre, interativa, sabe? Pensando em soluções diferentes. Então, essas são algumas formas a mais de inovar que eu vejo, que eu já fiz, né? Agora, o que eu pensei também de exemplo para dar é o próprio criador da ciência logosófica, que foi González Pecotti. Eu vejo que foi um grande inovador, o maior inovador que eu já conheci, pelo menos até hoje, né? Porque ele propôs conceitos que eram totalmente fora do comum na época, muito inovadores, né? Que mudaram a vida de milhares de seres já até hoje. Propôs um método que era totalmente também inovador para a época, um método logosófico de estudo, né? Criou uma escola, eu falo para meus meninos que é a escola para adultos, que é a fundação, né, que a gente frequenta. Então, assim, a própria forma de pensar e de sentir a vida que ele propôs é uma forma que também não existia. Então, eu entendo que o humanista, né, e maior inovador que eu conheço foi González Pecotti.
Diogo, estou gostando muito dos exemplos, estão bem diversos, inclusive um pouco diferentes do que eu esperava. Você trouxe lados pessoais, lados do ser humano mesmo, né? E a gente saiu até um pouco da inovação ali da inteligência artificial. Mas eu queria retomar ela, né? Aquele seu convidado, a sua inteligência artificial, né? O que você acha da gente ver com ele, se ele concorda, né, com esses seus exemplos? O que ele tem a dizer sobre essas inovações pessoais aí que você está trazendo? Ótimo, vamos sim. Vamos ver o que ele acha, né? Uma boa ideia. Vou perguntar para ele, um bolo neutro, coberto com balas de goma, é uma inovação? Será que ele vai... Depende de como você define inovação. Se você está se referindo a algo que nunca foi feito antes, então não. Um bolo neutro coberto com balas coloridas de goma não é uma inovação. Bolos neutros e balas coloridas de goma existem há décadas. No entanto, se você está se referindo a algo que é único ou original, então um bolo neutro coberto com balas coloridas de goma pode ser considerado uma inovação. Não é algo que se vê todos os dias, e é certamente uma maneira de tornar um bolo mais divertido e atraente. Agora vamos ver da logosofia? A logosofia é inovadora? Escreveu muitas coisas aqui. A logosofia é uma filosofia inovadora. Chamou de filosofia, né? Não é bem uma filosofia, mas pelo menos falou que é inovadora. Porque ela enfatiza o estudo da linguagem e do pensamento. E falou mais sobre logosofia aqui, mas pelo menos acho que ele concordou comigo que a logosofia é inovadora. O bolo ele ficou na dúvida. Mas eu queria agradecer a oportunidade dessa entrevista, de me fazer pensar mais nesse tema, foi muito bom. Nós que agradecemos, né? Pensar um pouco mais nesse tema e em muitos outros, né, que fazem parte do ser humano. Então agradeço a você, Diogo, e também a todos que nos assistem mais um episódio da série Ser Humano.